1 Coríntios 1, a partir do verso 10, diz assim: Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há desavenças entre vocês. Com isso, quero dizer que há entre vocês quem afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu sou de Cefas, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém possa dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que o poder da cruz não seja diminuído, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, diga para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Muito profundo, muito forte. Eu sempre fico querendo falar uma coisa mais leve. Eu até me surpreendi que me chamou de trovão, porque eu achava que não, eu não me via dessa forma, mas eu falei assim: Deus, é isso mesmo. Eu orando, pedindo uma palavra, o Senhor ministrou meu coração que seria unidade. Ai, amor, o Senhor me deu uma palavra sobre unidade. Ele: ai, que bom, o Senhor me deu uma palavra sobre gratidão. Recebi uma revelação tão poderosa. Eu falei: ai, vai ser tão lindo. Aí quando chega na minha vez, eu falei assim: ai, Jesus, deixa eu achar um jeitinho mais fofo de dizer tais coisas, porque às vezes a gente quer entregar sempre as boas novas, mas é importante a gente entender que nós estamos sendo amados quando o Senhor está nos corrigindo, nos admoestando, nos advertindo, nos sacudindo, nos fazendo sair do estado em que nós estamos, porque Ele quer que nós sejamos melhores. Amém? Esse é um trecho onde Paulo escreve uma carta a Corinto, à igreja de Corinto. E a gente percebe que no início ele começa como eu suplico. Em algumas versões vai dizer eu rogo, porque ele está implorando para que não haja divisão na igreja do Senhor. As pessoas estão dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou isso, eu sou daquilo. E por vezes nós estamos assim na casa do Senhor. Nós nos esquecemos de por quem estamos, por que estamos, para onde vamos, por causa de quem. E aí o Senhor aprove a Ele nos ministrar hoje sobre a unidade a partir dessa palavra. Sabe, porque o mundo, ele vive dividido. A gente vive divisão na política, porque claramente nós temos a direita e a esquerda, sim ou não? Nós vemos divisões na sociedade e em todas as esferas. Desde a econômica, financeira, social, étnica, de gênero, de tudo quanto é jeito, nós temos uma infinidade, um catálogo interminável de divisões na sociedade. Essas divisões também estão presentes no seio familiar. Quantos lares divididos nós temos, e não apenas por casais divorciados, mas por filhos que não falam com pais, pais que não falam com filhos, relações quebradas, fragmentadas, lares divididos. E há também divisões espirituais. Diga para o seu irmão: há também divisões espirituais. Há níveis espirituais dos quais o Senhor quer que nós tenhamos acesso, que nós tenhamos conhecimento, que nós tramitemos e nos outorga autoridade para falar em nome dEle. E é necessário que a gente tenha esse entendimento e esse discernimento do Senhor, para que a gente consiga experimentar e viver a plena unidade do Espírito Santo de Deus. Olha que profundo o que ele nos traz e o que significa a palavra unidade. A unidade tem origem no latim unitas, que significa, no seu sentido básico, a quantidade de algo, a qualidade de algo que é único ou indivisível. Diga para o seu irmão: único e indivisível.
É quando nós deixamos de ser batatas e nos tornamos purê. Nós nos tornamos uma mistura só homogênea. E a segunda parte do significado traz isso. Também se refere à união de elementos que formam um todo homogêneo e uma identidade comum. Um só. Nós temos o maior modelo e exemplo de unidade, que é a Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito. E Ele quer que nós sejamos um com Ele. Foi assim com a igreja de Corinto, e Paulo suplicava ao povo para que não vivesse dividido, porque a gente já tinha muitas divisões, tais quais temos hoje. Nós temos que lidar com todas essas divisões em vários ambientes, em várias áreas das nossas vidas. Mas na igreja nós precisamos lembrar que nós somos membros de um único corpo, do qual a cabeça é Cristo. A Bíblia diz no Salmo 133, ó quão suave é que os irmãos vivam em união. Diga para o seu irmão, a unidade agrada a Deus. A unidade agrada a Deus, aleluias. A palavra diz que quando nós estamos em unidade, algo precioso e agradável acontece. É como o óleo precioso da cabeça de Arão. Esse óleo, ele representa a consagração. Ele é um sinal de bênção sobre nós. Bênção essa que o Senhor tem prazer em nos dar. Mas Ele não vai fazer isso enquanto nós estivermos com o coração dividido, com uma mente dividida. Ou quando nós estivermos iludidos, pensando que estamos vivendo a verdadeira unidade e estamos totalmente fragmentados e sim, divididos, sem sequer perceber. É para isso que hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui, para celebrar, para agradecer, que durante 25 anos há tantos frutos que tantos puderam aqui compartilhar conosco, relembrar e glorificar a Jesus com seus testemunhos. E cada um deles só foram possíveis por meio da unidade. E agora é necessário avançarmos para um novo nível de unidade, para que mais frutos e mais frutos possam ser gerados, como nós fomos ministrados hoje pela manhã na palavra do pastor Rodrigo. Nós somos chamados a gerar e capacitados a gerar, mas isso só vai ser possível se você for um, comigo, com cada irmão que aqui está, com o Senhor, com o Espírito Santo, com a pessoa de Jesus. Nós precisamos ser um com Ele, como Jesus foi. Ele fala em João para que nós sejamos. Só assim nós vamos experimentar a plena paz. Amém? Diga para o seu irmão, a unidade nos leva longe. A unidade, ela nos protege. A unidade, ela nos guarda, ela nos assegura. Tá pronto, Peu? Segura só um minutinho. Em João 17, 21, diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, portanto, a unidade, ela também revela Jesus ao mundo. Quando ele ouve o testemunho que você dá no seu trabalho, na sua vizinhança, quando alguém ouve, você está revelando Jesus por meio da unidade que você efetivamente vivencia. Amém? Nós vamos ver um vídeo curtíssimo, de menos de 2 minutos, só para que você consiga, através do elemento visual, alcançar a dimensão de unidade e a importância que ela tem nas nossas vidas. Pode soltar. Aleluias. It's smarter to travel in groups.
Glória a Deus. 3 espécies diferentes, em 3 momentos diferentes, em que todos eles evidenciam o poder da unidade. Olha o quanto cada um deles seriam insignificantes sozinhos. Assim somos eu e você. Sozinhos nós nos tornamos insignificantes diante daquilo que nós temos que enfrentar, diante do inimigo. Agora, quando nós nos unimos, e quando nós, além de estarmos apenas reunidos no mesmo lugar físico, nós entramos em unidade de propósito, aí nada pode nos parar. Satanás não tem poder contra a unidade. Não tem. Ele não para a unidade entre a Trindade Santa. E ele não pode parar a unidade entre a igreja do Senhor. Aleluias. Ele não tem. E às vezes você acha que vai conseguir vencer sozinho. Acha que vai conseguir assistindo pregação do YouTube, ungindo e consagrando o seu suco e o seu pão e tomando a sua ceia sozinho, olhando para a tela da sua TV, ministrando a si próprio e para si próprio. Não é isso que Deus tem para mim e para você. A palavra de Deus diz que a unidade, ela traz poder espiritual. Primeiro nós entendemos que ela agrada a Deus, que ela revela Jesus ao mundo e ela traz poder espiritual. A unidade, ela libera o sobrenatural. Percebam que lá no Salmo 133, quando fala que é bom e agradável. O bom está para a palavra de Deus como correto, o justo. No versículo em que nós ouvimos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, é porque ela é boa, ela é correta, ela é justa. Então, se Ele mandou ou se direcionou você para algo que não é correto, que não é lícito, não veio de Deus. Porque se veio vai ser bom, vai ser correto, é sinônimo de justiça e integridade naquilo. É perfeita, porque a vontade de Deus ela é completa, ela não poderia ser melhor. E por fim, ela é agradável. Ela vai lhe trazer satisfação interior, contentamento, regozijo, gratidão. Aleluias. Então, quando ele fala que é bom e agradável que nós estejamos em união, ele está dizendo que é correto fazer isso, que é devido, que é certo aos olhos do Senhor. E é agradável. Vai trazer satisfação interior. Vai trazer alegria para o seu espírito. Amém? Glória a Deus, não durma não. Atos 2, versos do 1 ao 4, se você não quiser, não precisa abrir. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos em um só lugar. De repente veio do céu, diga comigo, um som. Como de um vento, diga um vento, muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada, diga comigo, um deles. Aleluias. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que expressassem. Aleluias. A unidade é o ambiente propício para o sobrenatural de Deus. Ela libera, ela ativa e ela torna tudo favorável à manifestação do poder e da glória de Deus na minha e na sua vida. Quando nós estamos em unidade, nós nos tornamos imparáveis. Nós vencemos inimigos que aos nossos olhos nós nunca venceríamos, a exemplo do que nós vimos aqui, os predadores desses animais. Ei! A gente precisa olhar para os animais, porque eles nos ensinam a criação. Percebam quantos vídeos, quantos documentários nós já vimos de búfalos, de leões, de tantos animais selvagens. Quando eles estão no lugar de presa, o que acontece? Quem é a presa fácil? Quem o predador consegue alcançar? Aquele que está distante. Aquele que se aparta do grupo, aquele que se isola, aquele que está sozinho, aquele que não está em unidade. Pega essa chave para a sua vida, não fique só, não fique isolado. É sinal de vulnerabilidade, você está passível de ser alcançado pelo predador da sua alma. E o Senhor não quer que isso aconteça, nem comigo, nem com você. Mas tudo parte de uma célula, de um
ser, do significado da palavra unidade. Unitas no latim. Aleluia. Glórias ao Senhor. É quando nós estamos em unidade que esse sobrenatural vem à tona, que o milagre acontece, que a bênção nos alcança. O Salmo diz que é ordenado bênção e vida. Bênção e vida. Aleluia, estou ouvindo Jesus. Glória a Deus. Mateus 12, verso 25 diz: toda casa dividida não subsistirá. É muito forte esse versículo, é muito curto, é muito direto, e ele fala muito para nós. Sabe por quê? Porque o diabo, ele só precisa de uma casa dividida para ele destruir uma família inteira. Ele só precisa de uma igreja dividida para ele destruir ela inteira. A chave para que ele fuja de nós, para que a sua família não seja destruída, para que a nossa igreja não seja destruída, é o poder que há na unidade. Porque a casa dividida não subsiste, não permanece, não se sustenta, não se estabelece, não se consolida, não frutifica, não prospera. Aleluias. Toda divisão precisa cair por terra hoje na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu ministério. Em que áreas da sua vida tem havido divisão hoje? É por isso que você tem estado tão fragilizado, tão cansado de lutar. É porque está faltando unidade. Está faltando a homogeneidade com as pessoas que o Senhor te confiou para liderar, para conduzir, para aconselhar. Está faltando unidade para com o próprio Cristo, com o próprio Espírito Santo. Está faltando intimidade, está faltando relacionamento, porque não existe unidade sem se relacionar. É ser um. Como é que nós nos tornamos um se a gente não conviver, se a gente não conhecer o outro, não entender o perfil do outro, a personalidade do outro, não suportar, como a palavra diz que nós temos que fazer, suportar-nos uns aos outros em amor. Lá em Efésios 4, os versos 2 e 3, traz para nós como é que a gente tem que fazer para promover a unidade. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando, faz assim comigo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu e você temos o dever de fazer isso, de preservar a unidade, de guardar a unidade, de assegurar que a gente não a perca, que a gente não se perca um do outro, porque quando nós nos perdemos um do outro, quando nós paramos de servir um ao outro, nós estamos nos perdendo do próprio Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Ele ensina a promover a unidade através da longanimidade, da mansidão, de guardar essa unidade pelo Espírito, que é o nosso vínculo da paz, mas também sobre servir uns aos outros, como Jesus fez quando lavou os pés dos discípulos e nos ensinou essa preciosa lição. E principalmente a manter o foco no que nos une, não no que nos separa. Para finalizar, 1 Coríntios 12, vamos voltar lá em 1 Coríntios. 12, nós vamos ler os versos 12 e 13. Nós já entendemos que a unidade agrada a Deus, que ela revela Jesus ao mundo, que ela traz poder espiritual, ela gera um ambiente propício para a bênção e a vida de Deus ser liberada e ordenada sobre nós, amém? Nós entendemos que promovemos andando em amor, vivendo a palavra, guardando a unidade pelo Espírito, sendo longânimo, suportando-nos uns aos outros. Mas olha que profundo que ele traz para nós em 1 Coríntios 12, 12 e 13. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são quantos corpos? Um. Pode falar sem medo, igreja. Você veio aqui essa noite para se tornar um com Cristo, para restabelecer, se você isso foi fragmentado em algum momento, amém? Um só corpo,
assim também é Cristo. Verso 13. Pois também todos nós fomos batizados com um único Espírito para constituir um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, livres, todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que nós lemos que desceu em Atos, o que visitou a igreja de Corinto quando Paulo disse: para com isso, vocês não são de Paulo, de Cefas, de Apolo. Nós somos um e nós precisamos andar em unidade. Eu lhes rogo, eu lhes suplico, não andem em divisões. Mas sabe, nós ficamos querendo esse sobrenatural que é ativado na unidade. Nós ficamos querendo ser usados por Deus poderosamente. Nós ficamos querendo ouvir a manifestação e a revelação de Deus audivelmente. Mas isso só acontece se você levar uma vida de unidade. Com o coração rebelde, com o coração indisciplinado, com divisões na sua família, com divisões no seu casamento, com falta de unidade com seu esposo, nas tomadas de decisões, com os seus pais, com as suas lideranças, com os seus patrões, com as suas autoridades. Ei, não vai haver sobrenatural, não vai haver poder transbordando sobre você, não vai haver manifestação da glória de Deus, não vai haver bênção e vida, e não sou eu que está dizendo, é a palavra. Ele diz em Salmo 133 que ordena bênção e vida sobre nós quando estamos em comunhão, em unidade de corpos, de espírito, de propósito e bem ajustados, como diz aquele louvor. Não se engane, o Espírito é um só, o corpo é um só. Não vão haver vários corpos, existem vários membros, mas é o corpo de Cristo que nos une ao Pai, ao trono da graça de Deus. Se coloque de pé no seu lugar para nós fazermos essa oração em nome de Jesus. Aleluias. Amados, a unidade é uma escolha que nós fazemos, é uma escolha. É um esforço diário que a gente precisa estar disposto a fazer, a gastar, a viver o que a palavra propõe a cada um de nós em Efésios. Nós precisamos mostrar para o mundo aquilo que está em nós. Nós precisamos revelar Jesus por meio da unidade que nós vivemos. Amém? Aleluias. Pode colocar o fundo musical para nós orarmos. Glória a Deus. Aleluias. Senhor, vem nos ajudar, Pai. Vem nos ajudar a viver em unidade. Nós estamos aqui celebrando 25 anos de unidade, porque se não fosse na unidade contigo, com teu Espírito Santo, nós não teríamos chegado a este marco, a este dia, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos declarar que precisamos da tua ajuda para nós agora acessarmos e adentrarmos a um nível de unidade mais profundo, mais intenso, do qual nós ainda não experimentamos, ó Pai. Ó Senhor, nós queremos ser um, como o Pai o é em Ti. Oh Pai, que o Teu Espírito nos una em amor, nos una em humildade, nos una em perdão, que o egoísmo, que a vaidade, que a falta de perdão não nos impeçam de viver em unidade. Que o Senhor venha com Teu perdão sobre as nossas vidas nesta noite, pelas vezes em que estivemos, Senhor, caminhando divididos, fragmentados, Senhor, por opiniões contrárias, por nos rebelar contra aquilo que o Senhor estabeleceu, através de pessoas que são autoridades constituídas sobre nós. Tira a rebeldia dos nossos corações. Nós declaramos que queremos ser um contigo. Nós declaramos que queremos acessar esse sobrenatural. Nós declaramos que queremos acessar esse nível novo que o Senhor nos chama nesta noite, que o Senhor nos presenteia nestes 25 anos. Aleluias. Oh, queremos ser um só corpo, para que o mundo veja em nós o reflexo da tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eita, aleluia. Oh, Deus poderoso. Ainda tem a sobremesa. Gostaria de chamar o senhor pastor Valério para Glória acompanhar a a pastora Sônia. Só um Deus. minutinho. Por favor, o senhor também aqui.